Fala galera, Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians. Nesta segunda-feira, o Timão oficializou a contratação do ex-treinador da seleção brasileira, que firmou o vínculo com a equipe paulista até o final de 2026. Após ser anunciado, o comandante foi regularizado no bid da CBF e poderá estrear pelo Timão já nesta quarta-feira. Vamos ver aí a opinião dos comentaristas. O repórter Alexandre Silvestre está lá, vai trazer as informações para a gente, é isso? Não, né? Porque ele estava viajando. Então, o que aconteceu? Na tarde dessa segunda-feira, o Timão usou as redes sociais para anunciar que Dorival Júnior é o novo treinador do clube. O ex-comandante da seleção brasileira assinou contrato até o final de 2020, o quê? 2026. O Corinthians joga contra o Novo Horizontino fora de casa, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Você vê, tinha gente pensando que ele não ia assinar depois dos 4-0. É piadinha interna. Não, ele já estava lá, tudo. É lógico, mas então, os caras tirando uma onda, né? O Dorival Júnior vai ter muito trabalho para acertar o Corinthians? Como é que é? Boa noite, Michele, Miller, você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. É claro que vai ter trabalho. O Corinthians precisa se organizar dentro de campo. Esse era o maior problema já no finalzinho da era da família Dias. Precisa também de, pelo menos no meu entendimento, alguns reforços. Isso eu já não sei se a diretoria vai entregar ao Dorival, mas vai ter trabalho sim. Só que o Dorival é bom arrumador de time, bom arrumador de grupo, elenco. Ele fez um ótimo trabalho no Ceará, não foi diferente no Flamengo, não foi diferente no São Paulo. Só para citar esses três aí. E acredito que do jeito que está, vai melhorar muito. Não vai permanecer do jeito que está, porque a coisa está feia. Até porque, Michele, a próxima janela, né, dá para contratar. E, sem dúvida nenhuma, o Dorival vai pedir novas contratações. É normal, né? É um pensamento dele, ter uma ideia de jogo. Já tem um time formado. Com certeza, ele não jogará com 3 atacantes de início, né? Até porque o Corinthians precisa reforçar o meio-campo. E o Dorival, ele foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo ou Grafa? Reforçando o meio-campo. E jogava só com o Lucas mais liberado. Então, acredito que ele vai fazer isso, até porque não tem o Garro ainda, mas ele vai dar muita chance para o Thales. Para os garotos da base, esses terão muitas oportunidades com o Dorival, até porque o Dorival gosta de jogar com 4 no meio campo e só 2 atacantes. O Tchoca na zaga pode ser um dos também que ganhe mais oportunidade. Não é? O Tchoca depois que perdeu aquele... Foi lacrado pela família Dias. Tá encostado lá. O Thales Magno chegou no começo muito bom, não entendo porque também a família Dias... Quase não jogou. Que teve o seu mérito, não aproveitou tanto o Thales. A gente não está no dia a dia, né, Miller, pra gente saber o que está acontecendo. Mas o Dorival vai rodar esse elenco para extrair o que tem de melhor. E entendo de uma simples maneira que o primeiro passo dele é organizar o sistema defensivo do Corinthians. Sim. É o que precisa fazer. Bom, o repórter Alexandre Silvestre foi ao Rio de Janeiro, pegou a estrada e acompanhou ontem a derrota. Foi goleada, gente. Goleada para o Flamengo, sob o olhar do técnico Dorival Júnior. O Timão não teve chance contra o líder do campeonato. A gente vai... Complicado. Desculpas aceitas ou não, hein? Então, Michele, Miller, eu acho que penso que o Orlando nem deveria ter dado entrevista coletiva ontem, né? Na verdade, a coletiva deveria ter sido dada pelo diretor, pelo Fabinho. O Fabinho, o também Fabinho acho. Soldado, falando, ó, Dorival tá aqui, Dorival vai, amanhã te assina o contrato. Uma bucha que o Orlando tá pegando. Por que o Tite não veio? O Tite não veio por isso, isso e isso. O Dorival foi contratado por isso e isso. Os planos que definimos com o Dorival são esses. Claro que não gostaríamos de ter perdido como perdemos a partida, mas o Orlando tem muito pouco a falar. E, assim, o menos conhecedor do futebol fez a leitura do jogo. O Corinthians não tinha o meio campo, não dava para entender o Carrídio jogando lá pelo lado direito, aberto. A gente sabe que ele é um cara que, além de ser um cara que rouba a bola, é um cara que sai em profundidade, que sai para meter uma bola para o Memphis, meter uma bola para o Yuri. E o Corinthians só tinha 3 homens no meio campo contra 4 bons jogadores do Flamengo e foi um amasso. Foi um amasso. Outra coisa, só para finalizar, é inquestionável o resultado. Muita gente querendo crucificar o Hugo e tal. Gente, o Hugo, se tem alguém que tem crédito nesse elenco, é o Hugo. O que o Hugo fez com o Corinthians no final do ano passado, já no começo desse ano, na decisão contra o Palmeiras, não vão querer pegar no pé do Hugo pelo erro que ele cometeu. Erro de saída de bola, a gente discutiu ontem no mesa. Ali era uma bola para você jogar à frente, mas há um exagero de que o goleiro tem que jogar com os pés e acaba acontecendo esse tipo de erro. Mas tranquilidade, Hugo, ele tem muito crédito, viu, Miller, na minha opinião. Exatamente. Bom, o auxiliar técnico, né, ele foi mal nas suas declarações, né?
acho que ele poderia ter reconhecido, né? Olha, a gente não foi bem hoje, o Flamengo foi muito superior. Se ele falasse assim, está tudo legal, tudo bem. Mas agora, Michele, o que eu vejo é o seguinte, não adianta você... Ó, eu jogava no Palmeiras em 95 e o nosso time era bom, hein? Era Edilson, Rivaldo, Antônio Carlos. E nosso time no Campeonato Brasileiro a gente não estava bem. Por quê? A gente estava passando um momento, na fase ruim, 2 derrotas consecutivas. E a gente ia jogar no Maracanã contra o Flamengo. E o Carlos Alberto Silva era o treinador. Aí nós nos reunimos no hotel, eu chamei o pessoal no meu quarto, todo mundo, falei, o negócio é o seguinte, hoje, amanhã, a gente vai fechar a casinha e vamos jogar no erro do adversário. Não vamos medir força, porque a gente não está numa fase legal. Vamos ser humildes. Faltou isso, né? Na humildade, ganhamos de 2-0. Ó. Joga na velocidade, tinha velocidade. Então não você vai querer fazer trocação com o Flamengo? Não adianta você medir força com o Flamengo. Mas será que alguém chamou e teve essa conversa ou ficaram no WhatsApp, cada um no seu quarto? Não, esquece. Ninguém teve essa conversa. Até porque... Falta essa quando eu liderança. falei ontem, Michele, quando eu falei que o Raniel estava que nem uma barata tonta, é porque ele estava sozinho, sem a ajuda do Bidon, nem o Garrido, né? Garrido. Eles ficaram abertos. E o meio-campo do Flamengo é fechado, compacto. Vinha em bloco. Só o Pulga que mantém a posição. Guarda, porque é o primeiro volante. Agora o resto, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson, encosta na linha eles de se frente, movimentam, não guardam posição. Entendi. E o Wesley passa por fora, passa por dentro, quer dizer... Então, acho que outra estratégia também do treinador, no auxiliar, foi o seguinte... Eu tenho que olhar o seguinte, o Romero tem 30 e poucos anos, já está em final de carreira. O Ayrton Lucas tem 23. Não dá para você não vai, jamais você vai conseguir marcar um lateral assim. Então, eu acredito que todas as estratégias ontem do Corinthians, não só tática, mas de posicionamento, deram errado. E não precisava. O Ramon Dias, com todas as suas limitações, o que ele fazia, Michele? Ele fechava Muitas o campo, vezes ele fechou. 3 volantes, e o Garro estava jogando ainda, né? O Garro metia a bola pro Yuri e fazia o gol. Jogava por uma bola só. Ele até exagerava, né? Exatamente. Nesse conceito. Em certas uma coisa partidas. É você jogar fechado contra o Flamengo numa circunstância, armar uma jogada de contra-ataque. Outra coisa, você pegar um time de menor capacidade, como foi na Sul-Americana, né? E na própria pré-Libertadores, também jogar fechado. Ele exagerava nisso, mas o Miller está coberto de razão. Então o Dorival, Michele, a primeira coisa que ele vai fazer é aquilo que o Garrafa falou. Ele vai ajeitar a defesa, vai mudar. Ele vai fechar o meio-campo, vai mudar. O Depay não terá mais cadeira cativa, porque ele vai tirar o Depay durante a partida, com certeza. Não pode ser insubstituível ninguém, não. Então ele vai fazer isso e vai dar chance pra molecada, porque se não tiver força no Campeonato Brasileiro... Tá certo. Bom, chega mais para o Corinthians que não vai dar tempo. Ó, o goleiro Hugo comentou a má fase no sistema defensivo. Bora conferir. Eu acho que faltou um pouco de atitude da nossa equipe, sem a bola principalmente. E aí gera espaço para o adversário qualificado. E melhorar nesse sentido para que a gente não possa sofrer mais. Faz parte, eu sou goleiro, estou numa posição que não permite erro, né? Particularmente, individualmente, fiz um jogo sem erro algum, tirando esse. Como falei, sou goleiro, errei fatal. E agora é lidar com isso da melhor forma possível. E entendendo que o futebol dá uma oportunidade para a gente se provar cada vez mais, e quarta-feira já temos um jogo importante. Bom, e o Silvestre conversou também com o atacante Romero ontem no Maracanã. Se liga no que o jogador falou sobre o Dorival Júnior lá no Rio de Janeiro. Sim, melhorar o time, né? Porque todo mundo tem que defender e todo mundo tem que atacar. Nós, atacantes, somos os primeiros que temos que defender, saber defender. E taticamente a gente tem que melhorar enquanto a isso. E com certeza o Dorival vai melhorar, como falei, um cara vencedor, um cara experiente, sabe o que tem que fazer. Venho com muita vontade, muita predisposição, pelo que ele falou dentro do vestiário, então isso vai ajudar bastante, animicamente, na confiança também. Mas como falei, não temos muito tempo de trabalho, já temos que reagir na quarta-feira, na Copa do Brasil. O Corinthians não dá tempo para lamento. Hoje a gente saiu derrotado, claro que temos muita coisa para corrigir, mas na quarta temos que melhorar e fazer uma melhor apresentação. Beleza, e aí? O Romero, ele dá sempre a cara a bater.
né? Principalmente na derrota ele aparece, é líder, é craque de bola? Não é longe de ser um craque, mas é um cara esforçado, identificado com o Corinthians. Sabe dos problemas, não foge à regra. Agora, é um Corinthians, Miller, a partir daqui, ó. A gente vai ver o que vai acontecer. Discutir ontem o 4-0 vergonhoso para a história do Corinthians e poderia ter sido pior, não fosse o Hugo. Sim. Não fosse o Hugo, 7 ou 8 caberia com tranquilidade, Miller. Agora, a partir de hoje, amanhã, Dorival Júnior, vamos ver qual a cara que ele vai dar para a equipe. Amanhã ele vai fazer a entrevista coletiva. Isso. E baseado naquilo, dos trabalhos anteriores dele, o último do São Paulo, é isso que eu te falei. Ele vai reforçar o meio campo, ele não vai jogar com 3 atacantes, até porque o Corinthians, se joga com 3 atacantes, fica vulnerável lá atrás. Porque os 2 jogadores de beirada, Romero e outro que joga do lado esquerdo, Memphis no caso, eles não recompõem. Eles demoram para recompor. E hoje, com os laterais de time grande que jogam como alas, dificilmente aí estoura na defesa, e, consequentemente, o meio-campo que fica vulnerável. Então, acho que o Dorival vai fazer isso. Ele vai ajeitar a defesa, mas ele vai reforçar o meio-campo. E o Dorival Júnior, ele sabe lidar também com esses medalhões também? Sim, tipo Memphis, é uma das principais características Exatamente, dele. E outra coisa, Michele, uma notícia boa. O Dorival, ele consegue organizar a casa de uma forma rápida. Tem sido assim por onde passou. É isso que o Corinthians está precisando, porque tem técnico. O Cuca, quando assumiu o Palmeiras, às vezes tomou umas 6 pauladas, né, no Atlético. Lembra disso? O Dorival, normalmente, quando ele chega, 1, 2 jogos, ele já dá uma cara pro time. Isso é importante. Porque também não tem muito tempo a perder, né, gente? É isso. Não tem nenhum tempo. Não temos tempo a perder. E assim, né? E joga contra o Novo Horizontino lá, o sufoco que vai ser. Você viu o que o Eduardo Batista falou ontem, né? O Novo Horizontino Todos os jogos do Corinthians contra o Novo Horizontino, complicou. Aliás, ontem o Eduardo Batista estava aqui no Mesa Redonda, técnico bom no mercado. Técnico do Novo Horizontino, né? Bom, turminha, muito obrigada. Do homem, chegou, é oficial, vai comandar o Corinthians, fala Dorival. É uma torcida fiel que não desiste em momento nenhum e isso é uma marca registrada. Eu espero poder vivenciar tudo isso e, se Deus quiser, deixar o meu melhor para todos os torcedores. Ao final de uma temporada que nós possamos, se Deus quiser, estarmos aí lutando por todas as competições que estamos disputando nesse momento. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela confiança. Desafio no Timão. Zé, começando contigo a reta final aqui da equipe F, ainda nesse embalo de Flamengo e Corinthians. Vai treinar como? Já joga quarta-feira? Tá pensando o quê? Compromisso importante, inclusive. Vai dar um treino hoje, já vai viajar para Novo Horizonte. Viajar para Rio Preto, Copa né? do Brasil, né? E já tem Copa do Brasil com o Novo Horizontino, meu senhor? Qual o tamanho do desafio para o Dorival com essa equipe do Corinthians? Outro dia eu vi um debate sobre qual é uma dificuldade maior? O São Paulo, que ele assumiu e deu certo, foi campeão da Copa do Brasil, ou esse Corinthians? Mas vamos focar no Corinthians, Eu acho que é o Corinthians. Você acha? Eu acho que é o Corinthians, porque em termos de qualidade de elenco, forma de se trabalhar e cultura de jogo, de estilo de jogo, o São Paulo casa muito com aquilo que o Dorival gosta de fazer os times técnicos jogarem e tal. O Corinthians, nos últimos anos, sempre foi um time muito mais forte fisicamente, defensivamente, saindo contra-ataque, com uma característica diferente. Precisa ver, primeiro, a confiança dos jogadores, né? Quem ele vai jogar com 3 jogadores no meio campo, vai jogar com 2, vai jogar com o Losango, vai jogar no 3-5-2, aproveitando a experiência do André Ramalho ali como um líbero, e aí com 2 zagueiros para sair, para se proteger um pouquinho mais. Depende muito da definição e da leitura dele de características de jogadores no dia a dia. Uma coisa é você assistir o jogo de fora, uma coisa é você enfrentar, outra coisa é você treiná-los. Porque você percebe a característica, esse jogador pode jogar ali aberto, esse jogador pode ser um pouquinho mais à frente. Então, eu acho que o trabalho do Dorival vai ser mais complicado com o Corinthians, porque ele vai ter que mudar um pouco a característica daquilo que ele acredita de futebol e que gosta. E será que vai mudar? Ou, é isso que eu ia falar, ou ele vai colocar a sua forma de trabalhar no Corinthians. O problema é qual é o tempo, quanto tempo ele vai fazer isso. Quando ele assumiu o Flamengo, ele teve 4 partidas. Em 4 partidas ele acho que perdeu 2, empatou 1 e ganhou outra. E aí depois porque ele deu chance para todo mundo jogar. Eu estou pegando o exemplo do Flamengo, que é mais ou menos, deu chance para todo mundo jogar, aí ele definiu os 11 titulares e aí o Flamengo ganhou. No São Paulo a mesma coisa, levou um período, um tempo para poder se adaptarem à forma de pensar e depois ele conseguiu. Mas lembra, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, mas ganhou o último jogo fora apenas.
Não ganhava fora de casa. No Brasileirão foi. O Brasileiro só ganhou o último jogo Bahia. do Campeonato Brasileiro. Então, tem alguns desafios. O Corinthians é diferente um pouquinho em relação à forma de jogar. Vai dar certo ou não, Pascoal, através da sua visão além do alcance? Eu já disse aqui para vocês que eu não sei se o Corinthians contempla o que ele pensa de futebol, né? Porque o Corinthians não tem nenhum atacante de velocidade. E a válvula de escape dele era ou o Wellington Rato, né? que era o jogador de velocidade na equipe do São Paulo. Então, ele precisa de um jogador de velocidade para ter um centroavante, né? Como o Corinthians tem um outro atacante, que é um jogador que joga perto do centroavante, que é o caso do Memphis, ele vai precisar de um homem de velocidade. O Corinthians não contempla isso. O Corinthians vai contemplar o trabalho de bola. O Corinthians não vai ter aquela maneira de jogar mais vertical que usa nas suas partidas. Pega a bola, sai rápido no Memphis para chegar a bola no centroavante, né? Porque o Memphis trabalha como segundo armador no time do Corinthians. Quando ele se aproxima da área, ele consegue fazer uma finalização. Por isso que quando não tem o Garro, eu até imaginei que alguém no Corinthians fosse colocar o Memphis como articulador. Mas isso acabou não acontecendo. As obrigações ficaram para outros jogadores e não para ele, né? Que tem muito talento e pode ajudar o time do Corinthians. Não sei nem se ele vai poder jogar essa partida lá em Novo Horizonte, porque está com um problema no tornozelo, saiu com uma pancada no tornozelo. Mas eu não sei se o elenco contempla o que o Dorival pensa a respeito de futebol. Mas vai ter que ter aquela pegada. Para o Corinthians jogar, tem que voltar a ter aquela pegada. Porque o que o Corinthians jogou ontem, esse faceirismo do Corinthians ontem, não serve. Não serve. O Corinthians não é isso. O Corinthians é força, poder de marcação, e o Corinthians é diferente porque se não dá na bola, tem que dar no coração. Vocês estão entendendo como é que é? Não deu na bola, a bola tá ruim, não estamos jogando bem, então vai no coração. Vai aqui na pegada, vamos grampear os caras, vamos segurar, vamos segurar o resultado, todo mundo aqui, se sair um contra-ataque, é assim. Se ficou nesse faceirismo, toca aqui, toca ali, pururu, 2-0 pros caras, não aguentam uma semana. Vamos lá, eu quero ouvir o Zinho, mas antes só uma tela para mostrar que o Dorival agora assume, fecha o quarteto de São Paulo, dos grandes de São Paulo. Vou mostrar para você, Fede Esportes. Futebol na ESPN é um oferecimento. Dirigiu na carreira 2 passagens, 2010 e daí de 15 a 17 títulos. Paulista de 10 e 16, Copa do Brasil de 10. Palmeiras, passagem curta em 2014, 20 jogos apenas, aproveitamento de 38,3. Foi o último ano, digamos, a desgraça do Palmeiras. Depois é quando muda a chave lá com o Paulo Nobre e todo o trabalho que foi realizado. Escapou do rebaixamento na última rodada. São Paulo, 2 passagens, 17 e 18. E 2023, último time antes de assumir a seleção, e venceu a primeira Copa do Brasil do clube. Isso em 2023, chegou a vez do Corinthians. Futebol na ESPN é um oferecimento de... Dorival no Corinthians, para você, tem jeito de dar certo ou tem ressalva? Tem capacidade para isso. É um cara, um ser humano da melhor qualidade, respeitado, currículo, títulos, último treinador da seleção, jogadores respeitam, confiam, traz um ambiente bom para o vestiário. O que o Corinthians precisa nesse momento agora, um pouco de calma, paz e tranquilidade para trabalhar. E nada melhor do que ter um treinador como o Dorival Júnior. Ele não tem o melhor elenco na mão, mas ele tem capacidade de fazer jogadores jogarem mais do que estão jogando. Ele fez isso quando chegou ao São Paulo e bateu o campeão da Copa do Brasil. Botou o Alisson, inclusive, né? Trouxe o Alisson de meio atacante para segundo volante. E segurou-se o Luciano no banco, numa época que o Luciano estava mais... Havia muito mais discussão do que hoje em dia, né? Ele mudou a zaga, trouxe jogador da base, enfim... Deixou o Ramos Rodrigues no banco. Ele conseguiu dar um tom diferente para o São Paulo, mas dentro da característica que ele tem como ele imagina futebol. E ele foi contemplado, principalmente, tendo o Pablo Maia de primeiro volante. Puxa vida, Pablo Maia, que volante. Aí o que faz? O Pablo Maia lembra muito o Zé, canhoto, bate bem, fora da área. O Zé também gosta de chegar. Então, o Alisson vinha para receber a bola aqui, para sair para o jogo. Então, de repente, pode funcionar. O futebol tem muita coisa que a gente nem imagina. O problema é o tempo de treinamento. Futebol é momento. Isso ajuda demais. Vai ter que treinar no avião, vai ter que treinar no hotel. Esse é o grande problema hoje. Vamos nessa?
Tá chegando aí, Sport Center, chegando aí, Zinho! Novo técnico do Corinthians, Dorival Júnior, comandou sua primeira atividade no CT Joaquim Grava. Na tarde desta segunda-feira, o treinador e sua comissão técnica trabalharam com as reservas do timão em campo, enquanto os titulares ficaram na parte interna e realizaram exercícios regenerativos. Depois de acompanhar a goleada sofrida para o Flamengo por 4-0, Dorival voltou a São Paulo, se apresentou pela manhã no centro de treinamento, assinou contrato, foi anunciado e logo depois foi ao gramado para acompanhar a atividade dos reservas. Segundo as informações divulgadas pelo Corinthians, a atividade foi composta por um exercício de posse de bola e outro de enfrentamento tático. O executivo Fabinho Soldado, principal responsável pela negociação com Dorival, acompanhou todo o treinamento no campo. Dorival e sua comissão estreiam no comando do Timão na próxima quarta-feira, a partir das 21h30, contra o Novo Horizontino, pela Copa do Brasil. O duelo será disputado em Novo Horizonte, no interior do estado de São Paulo.